Obviamente, a queda de juros, com juros tão baixos e excesso de liquidez, isso ajudou muito. Investimento em fundo imobiliário, investimento em renda variável no geral. Mas eu acho que isso é um movimento permanente. É claro que um ano que o juro sobe mais, que vai ser o próximo ano para trazer a inflação para a meta, pode machucar um pouquinho, mas eu acho que isso é uma tendência estrutural, então eu acho que isso não vai parar. Obviamente, a gente teve uma queda na taxa de juros, a gente teve uma instabilidade macroeconômica e a gente teve uma série de produtos de outros gestores independentes, gestores ligados a bancos, o advento, obviamente, da XP, que foi muito importante para a democratização desse mercado também, e depois de outras instituições, e a gente começou a ver o mercado ganhando cada vez mais tração. Muitos investidores, pessoas físicas, que nunca investiram, se sentindo atraídos pelo fundo imobiliário justamente pela questão de uma segurança no ativo, o tijolo, e mais a distribuição do dividendo mensal, que eu acho que essa é um grande diferencial. Talvez alguns se assustem um pouco, mas, novamente, em geral, para um investidor que tem um horizonte maior, um investidor que vai olhar para 4, 5, 6 anos, não é um investidor que vai olhar só para 2, 3 meses, eu acho que esse, enfim, vai ter a calma necessária para continuar investindo em fundos imobiliários e renda variável. Consequência, aumento de juros, você tem os ativos reais, ações, títulos de renda fixa, o que acontece? Ele cai, é inexorável isso. Só que ele continua recebendo 0,6%, 0,9%, 1% ao mês, e ele só vai realmente travar a perda se ele vender. A gente pode ver alguns solavancos, né? Mas na minha expectativa, eu acho que a gente já está num ciclo de investidores mais conscientes. Esse investidor novo pode se assustar um pouco, mas como eu falei, eu acho que esse movimento para fundos imobiliários e renda variável no geral é um movimento mais estrutural e mais persistente, não é algo que vai embora com um ano de juro alto. A grande vantagem do institucional é que ele é muito mais frio e técnico, né? Então é muito menos provável você ver um institucional tomando uma decisão à mercê de uma volatilidade pontual de mercado. A indústria americana de REIT começou aí final da década de 70, começo da década de 80, começou a ganhar realmente tração depois de uma reforma tributária do governo Reagan em 1987. Então, assim, só em termos de arcabouço, a gente está 10, 12, 14 anos atrás dos Estados Unidos e, obviamente, um mercado muito mais profundo, né? Eu acho que, assim, realmente para o mercado ganhar magnitude, relativamente, proporcionalmente ao mercado americano, é importante a gente trazer mecanismos que tornem o fundo imobiliário atrativos aos institucionais, tá? Isso é fundamental. Internacionalmente, os investidores já estavam ampliando ali parte dos portfólios em busca de investimentos ESG e, como eu disse, a partir do que era uma tendência, a partir da pandemia já passou a ser mandatório, isso ganhou uma atração muito grande. Então a gente tem um fundo de boutique office com essa característica ESG, que tem uma pegada diferente, super ESG, que é o fato de as construções vão ser usando o CLT, Cross Laminated Timber, que é aquela construção em madeira que lá na América do Norte já está lá na frente, que aqui no Brasil começa aí numa parceria nossa com o pessoal da NOA. Tem uma outra emissão de um fundo de galpões logísticos AAA que também vai ter, todos eles vão ter certificação e etc. E um fundo aí que eu acho que é o que mais repercutiu nos últimos meses é uma iniciativa nossa de uma Smart City em Brasília chamado Biotic. As 3 iniciativas que eu mencionei são, pelo menos uma primeira instância, direcionadas para investidor institucional, investidor profissional, fundos soberanos, fundos de pensão, grandes family offices. Todos esses investidores com essas características já adotaram essa premissa ESG como uma questão super importante. A pessoa física está começando a se ligar um pouco mais nisso agora. Eu acho que a gente está indo para uma outra dimensão aí na indústria de fundos imobiliários, se utilizando dessa nova fronteira ESG. Quando a gente fala no setor imobiliário, a gente tem que começar a olhar nichos do setor imobiliário que alguns talvez no curto prazo sofram mais
com o aumento de juros, mas outros não. Outros teve um crescimento tão forte, esse crescimento não vai parar mesmo com juros mais altos. De fato, o preço das cotas caiu muito. Você tem muito desses fundos imobiliários que o fluxo que eles recebem, por exemplo, de aluguel, é um fluxo muito estável, então o que esses fundos distribuem para o cotista não diminuiu. Então, assim, eu considero que muitos desses investimentos ainda são seguros. É olhar caso a caso, mas eu acho que tem sim boas oportunidades. Tem muitos fundos imobiliários que a cota ficou tão barata e o fluxo de distribuição, enfim, de dividendos desses fundos é tão bom que eu acho que tem boas oportunidades aí no mercado para a gente descobrir.